Esta é a série comemorativa Políticas Públicas, Cidades e Desigualdades, 20 anos do 100. Este episódio é mediado por Bianca Freire Medeiros e conta com a participação de Brodwin Fischer, Eduardo Marques, Nabil Bonduc e Neiva Vieira. Obrigada pela audiência e um bom programa! Olá, eu sou Bianca Freire Medeiros, professora do Departamento de Sociologia da FEFELESH USP, coordenadora do Urbandata Brasil e do Urbanidades, ambos projetos vinculados ao Centro de Estudos da Metrópole. Neste quarto episódio da série especial de celebração dos 20 anos do 100, conseguimos reunir uma bancada muito especial de pesquisadores do campo dos estudos urbanos, que são também interlocutores com quem o 100 tem dialogado ao longo dos anos. Estão conosco hoje a historiadora Brodwin Fischer. Oi, Brodwin. Oi, pessoal. O meu nome é Brodwin Fischer, sou professora de História Brasileira e Latino-Americana na Universidade de Chicago. Sou doutora pela Harvard University e autora de vários livros, artigos sobre a história urbana em suas múltiplas dimensões. Também estamos aqui com a antropóloga Neiva Vieira da Cunha. Olá a todos, eu sou antropóloga, professora da UERJ, onde eu coordeno o Núcleo de Estudos sobre Periferias, sou pesquisadora do LEMetrô, Laboratório de Etnografia Metropolitana, da UFRJ, do INEAC, que é o Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos da UF, e do CEMS, o Centro de Estudos dos Movimentos Sociais da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, em Paris. Também estamos com o arquiteto e urbanista Nabil Bonduc. Olá, Nabil. Eu sou Nabil Bonduc, sou professor titular de Planejamento Urbano da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, fui professor visitante na Universidade de Berkeley, na Califórnia, sou coordenador do Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas da Fundação Perseu Abramo, e tenho tido uma atuação intercalada entre atividades políticas, fui vereador em São Paulo por 2 mandatos, relator do plano diretor, atividades de gestão de políticas públicas, fui secretário de Cultura, secretário de Ambiente Urbano e atividades de pesquisa, principalmente na área de história da habitação, história da cidade e políticas públicas urbanas. E nós estamos também com o cientista político e atual diretor do CEM, Eduardo Marques. Oi, Eduardo. Olá, eu sou Eduardo Marques, sou professor do Departamento de Ciência Política da USP, sou pesquisador e diretor do Centro de Estudos da Metrópole. Bom, eu fiz questão de mencionar a filiação disciplinar de vocês por 2 motivos. Primeiro, porque o CEM, há 20 anos, faz um esforço deliberado para incentivar a cooperação entre pesquisadores de diferentes disciplinas. E também porque estamos tratando de um campo, esse do campo dos estudos urbanos, que é desde sempre multidisciplinar e que vem se tornando cada vez mais interdisciplinar no Brasil. A gente tem aí um volume significativo de reflexões, de meta-análises, por assim dizer, sobre essa multidisciplinaridade constitutiva do urbanismo, campo de saber. E essa inescapável dependência de diferentes narrativas, que podem ser científicas ou não, sobre a cidade. E aí eu gostaria de ouvir de cada um, desde o ponto de vista das suas disciplinas de formação e de atuação, os prós e contras dessa característica multidisciplinar dos estudos urbanos e disso que a gente pode chamar de porosidade dos estudos urbanos brasileiros em relação a outros saberes e epistemologias, inclusive não acadêmicos. Então, Neiva, eu gostaria de começar por você, que já teve essas várias experiências de colaboração interdisciplinar, e aí voltadas, sobretudo, para o entendimento das periferias urbanas, tanto no CEM quanto em outras instituições. Sim, eu considero que a questão do diálogo, a possibilidade desse diálogo entre distintas disciplinas é fundamental para o desenvolvimento no campo dos estudos urbanos. E essa tem sido a experiência que eu tenho tido já depois de alguns anos, inclusive com o meu amigo e colega Gabriel Filtran, quando nós propusemos na Anfox o grupo de estudos sobre periferias, que nos permitiu exatamente reunir colegas de diferentes áreas e dialogar sobre essa experiência do desenvolvimento de pesquisas, das questões metodológicas, dos objetos que eram focalizados, e isso foi muito importante. E nesse sentido, eu considero que o CEM trouxe uma contribuição muito importante nesse sentido.
inclusive no sentido de, a partir desse diálogo e dessa interlocução interdisciplinar no campo dos estudos urbanos, também contribuir com a formulação de políticas públicas, porque essa é uma questão muito importante. E a minha experiência como antropóloga e da minha longa experiência de trabalho de campo realizado em territórios considerados como periféricos, porque essa também é uma das questões que nós colocamos, por que eles são considerados assim? Exatamente. Então, essa longa experiência trouxe a oportunidade desse diálogo com colegas, sobretudo porque, a partir da experiência de trabalho de campo também, eu acho que a importância é de levar em consideração a experiência vivida pelos atores sociais diretamente implicados nessas questões, nesses territórios. Então, nesse sentido, eu considero fundamental, no caso aí, eu chamo a atenção para a contribuição que essa interdisciplinaridade traz nesse campo de estudos. Eu não teria nenhuma questão contra, mas se algum colega quiser colocar, nós podemos debater. Mas eu acho que, sobretudo, levar também em consideração as narrativas e experiências vividas pelos atores, que é uma das áreas sobre a qual eu tenho trabalhado muito também, porque, lógico, a experiência de trabalho de campo te insere nesses contextos de uma forma muito intensa. E aí eu acho que nós temos que, e isso eu gostaria de chamar a atenção para a contribuição do SEM, que é que as nossas pesquisas possam contribuir e participar da proposição e formulação das políticas públicas, o que aqui no Rio não é muito comum. Você tem razão, Neiva, e aí eu acho que é uma boa deixa para a gente ouvir o professor Nabil, essa interlocução com as políticas públicas. Eu acho que Nabil pode falar para a gente, contar um pouco e fazer esse balanço, Nabil. Pois é, bom, primeiro eu queria dizer que eu concordo totalmente sobre a questão da interdisciplinaridade. Na verdade, a minha trajetória de pesquisa, ela começa muito próxima da sociologia urbana, com o professor Lúcio Kovarik, né? Eu fui orientando dele, depois trabalhamos juntos, e embora eu tenha vindo da área da arquitetura e do urbanismo, a interlocução com a área das ciências sociais, da ciência política, sempre foi muito forte nos meus trabalhos. Inclusive, o primeiro trabalho que eu fiz tem uma relação com esse trabalho todo na Neiva agora, um trabalho de 45 anos atrás, onde nós estudamos a periferia de São Paulo. Foi um estudo pioneiro que tinha exatamente esse caráter interdisciplinar de trabalhar na área da arquitetura, do urbanismo, do estudo da produção da habitação e, ao mesmo tempo, estudar os processos socioeconômicos que envolviam todo esse processo de construção da periferia. E a minha trajetória, ela foi uma trajetória sempre muito entrelaçada, como eu falei aqui no início, entre as atividades de pesquisa, de reflexão, de interlocução com a universidade e de atuação no poder público. Então, desde o início, esse trabalho, por exemplo, sobre periferia, me levou a trabalhar, a constituir o primeiro núcleo de assistência técnica aos movimentos sociais nos anos 80, que foi o Laboratório de Habitação da Escola de Belas Artes. E ali nós formulamos propostas de habitação inovadoras que, por um lado, incorporavam um pouco o conhecimento dos processos de autoconstrução da casa própria, mas buscava pensá-los no âmbito de uma política pública de habitação que eu pude concretizar com mais efetividade quando, no governo do Luiz Erundina, eu fui indicado pela prefeita para ser o superintendente de habitação popular e cuidar dos problemas de favela, de cortiços, da produção de habitação através de processos autogestionários, que era o que nós vínhamos propondo já desde o Laboratório de Habitação. Foi, inclusive, o momento que eu conheci o Edu Marques, quando nós convidamos ele para vir trabalhar em São Paulo, dentro da coordenadoria de favelas, onde a experiência dele, antes de ser cientista político, como engenheiro sanitarista, ele contribuiu muito com esse trabalho. E daí para frente, a minha trajetória foi muito entrelaçada, porque a partir da experiência da gestão da Luiz Erundina, eu passei a olhar a questão da produção habitacional com olhos que eram diferentes de um mero pesquisador, alguém que era gestor público, e eu acho que isso foi muito importante para o meu doutorado, que foi a origem da habitação social no Brasil, que era um estudo histórico da história da habitação, que eu vinha fazendo desde o início dos anos 80, mas que ele vai ser muito influenciado por várias perspectivas, várias vertentes, desde a ciência política, da história social, naquele momento importante de resgate da história dos movimentos sociais e também do modo de vida dos trabalhadores,
mas também muito informado a partir de uma visão de quem já tinha passado pelo poder público e, a partir de uma visão de gestor público, pude analisar como que os primeiros projetos habitacionais surgiram no país, analisar as instituições, os personagens, os atores e a própria produção habitacional. Então, eu queria dizer que essa interdisciplinaridade ela é fundamental. Eu acho impossível estudar a cidade sem interdisciplinaridade de várias disciplinas. Claro, arquitetura e urbanismo, que é uma disciplina, mas também é uma prática profissional, mas as ciências sociais, a antropologia, a ciência política, a economia, que, aliás, do meu ponto de vista, talvez seja a área onde os estudos urbanos precisam ainda avançar muito. Eu acho que é uma área que realmente ainda não tem uma produção sobre a cidade, assim, que permita hoje a gente poder ter essa visão mais ampla e completa sobre as questões urbanas. Bom, Eduardo, o Nabil evocou um nome importantíssimo aí da ciência política, dos estudos urbanos, que é o Lúcio Cobarica, que nos deixou recentemente, mas cujo legado vai sempre nos influenciar gerações futuras. Mas, de certa maneira, a impressão, pelo menos minha, olhando aqui de fora da sociologia, é que a ciência política tem ainda uma participação mais discreta, vamos dizer assim, nesses vários fóruns acadêmicos, onde há os GTs de estudos urbanos, GTs de cidade. Você concorda? Essa é uma impressão equivocada? Eu concordo inteiramente. Antes disso, dizer que eu, particularmente, sou absolutamente favorável e praticante da interdisciplinaridade. Eu acho que a classificação disciplinar, muitas vezes, é bem problemática. Eu realmente não ligo para ela. E o SEM, tampouco, né? Como você disse, isso é uma coisa até intrínseca ao próprio projeto do SEM, não só o diálogo entre disciplinas, mas também um diálogo muito intenso entre trabalho acadêmico e trabalho orientado para a política, estudos aplicados a políticas públicas e tal. Mas você tem razão, e o Nabil também, que a ciência política, dentre as grandes disciplinas das ciências sociais e mesmo das ciências humanas, incluindo a geografia e tal, é a que menos incorporou as discussões da cidade. Não só no Brasil, internacionalmente também. Isso é uma coisa, inclusive, já está mapeada pela literatura, já está discutida, esse certo vazio de diálogo, que, no fundo, também é preciso dizer que ele é de duas mãos, essa ausência de diálogo. Não só a ciência política foi gradativamente se desinteressando pelas cidades, em nível internacional a partir dos anos 60, no Brasil a partir dos anos 80, talvez, mas também os estudos urbanos foram se desinteressando pelo funcionamento das instituições, das políticas públicas e do Estado. Então, o produto disso não só é uma falta de participação, digamos assim, presença especificamente da ciência política, dos cientistas políticos nesses fóruns e nos debates, mas é também um vazio teórico, acho. A falta de conceitos e instrumentos teóricos para poder analisar as instituições políticas do urbano, os atores políticos do urbano, especialmente os que estejam dentro das instituições. Então, só para fazer o ponto claro, a sociologia, por exemplo, se interessou, e a antropologia e também a geografia crítica se interessaram muito fortemente por discutir detalhes de atores da sociedade e a maneira como os atores da sociedade, da e na sociedade, influenciaram a própria cidade e o fazer da política na sociedade e da sociedade, mas com muito pouco interesse para o que acontecia no interior das instituições e a interação entre as instituições e esses atores externos à sociedade. Então a gente tem uma dupla desconsideração, digamos assim, que a ciência política foi se interessando cada vez mais por esferas nacionais, o estudo das instituições políticas locais e das políticas públicas locais e da política nas instituições em nível local virou um jogo da segunda divisão para a ciência política, uma coisa menos importante, assim considerada menos importante, e os estudos urbanos como um todo foram se distanciando muito das discussões sobre governo, se desinteressando das discussões sobre governo, sobre políticas públicas, sobre o funcionamento legislativo local, e aí o resultado é que a gente sabe relativamente pouco sobre como essas coisas funcionam. A gente tem pouco conhecimento acumulado sobre como essas coisas funcionam, não só no Brasil, como internacionalmente. Eu preciso dizer que, em um período bem recente, digamos assim, dos últimos 10, 15 anos, começa a aparecer um diálogo mais intenso em nível internacional, que tem a ver com a sociologia da ação pública francesa, principalmente, com uma renovação da ciência política americana, do interesse de uma certa ciência política americana comparativista sobre cidades,
que tem aí produzido interações para tentar entender melhor a política do urbano, e não só a política na sociedade ou da sociedade na cidade. Mas essas dimensões são absolutamente essenciais para a gente conseguir fazer avançar o conhecimento nessa área. Sem dúvida. E, Brodie, agora, Eduardo, falando desse contexto internacional, e você nos ajuda trazendo esse olhar mais situado na academia dos Estados Unidos e dessa disciplina a qual você se filia, que é a história. E o que te parece, desse ponto de vista, esse esforço de construção dessa cena interdisciplinar aqui no Brasil, dos pesquisadores devotados aos estudos urbanos? Quero começar dizendo que eu gosto muito do fato que você fez uma distinção entre o estudo multidisciplinar e o estudo interdisciplinar, porque eu acho que o estudo multi é muito comum, tem muitas disciplinas. Eu, pessoalmente, trabalho temas, pobreza, informalidade, a questão racial, cidadania, que são temas de várias disciplinas. Então, a multidisciplinaridade é muito comum. Eu acho que uma das coisas que mais admiro do SEM é que vai além da multidisciplinaridade e realmente tem um diálogo que realmente dá para perceber nos seminários, nos textos, nos livros, que a forma em que as pessoas abordam as suas questões vai mudando em diálogo com pessoas de outras disciplinas. E eu acho que é uma coisa muito rara. E nos Estados Unidos são poucos os lugares onde realmente tem esse diálogo, assim. Acho que a questão do lugar da história é mais complicada ainda. Porque, obviamente, tem uma perspectiva histórica quase sempre debates urbanos, mas ainda não fica claro nem o que é a tal história que tem lugar na mesa, nem o lugar dos estudos urbanos na história. Deixa eu explicar um pouco melhor. Quando eu digo a palavra história, evoca muitas histórias. Tem uma versão da história que é, na verdade, um roteiro da modernidade. Tem uma versão da história que é simplesmente um pano de fundo para processos urbanos. Assim, tem a parte histórica, que fala o que todo mundo pensa que sabe sobre a história da cidade, e depois vem a parte que é realmente a pesquisa, a contribuição teórica. E eu acho que essas duas versões da história impedem muito o diálogo entre a história e outras disciplinas no âmbito dos debates urbanos. Tem outras maneiras de ver a questão histórica, e eu gosto de pensar nesse assunto como se a gente não tivesse uma história, mas a gente tem vários rascunhos da história. Tem um primeiro rascunho, que é basicamente o que é escrito nos jornais, nos registros públicos. É o primeiro rascunho da história, o que as pessoas vão pensando no momento em que estão vivendo a história. Tem um segundo rascunho, que é um pouco mais profundo, que vem, assim, da sequência de modelos de debates que vão estruturando o entendimento de um determinado assunto urbano. Na minha área, nesta versão, a história das favelas, por exemplo, começa com os primeiros estudos sobre o assunto favela. E passa por fases. Tem a época das migrações, a marginalidade, o clientelismo, tem a época das lutas democráticas, tem a época do abandono e da informalidade, e tem a época da competição entre a ordem democrática e os regimes do crime, da igreja, etc. Então a gente vai escrevendo a história como se a história fosse um tipo de sumário, sim, de todas as fases de pesquisa nas ciências sociais que já existiram. E essa vira história. Mas para um historiador, esse segundo rascunho da história não é a história que nós fazemos. Sim, nós temos a ideia de que tem uma outra história, que é a história dos historiadores, que na sua melhor versão é capaz de ir além desses rascunhos e captar três coisas que eu acho muito importantes. Em primeiro lugar, eventos e sequências que passaram despercebidos ou foram ocultados ou menosprezados na atualidade, no momento em que as pessoas estão vivendo a história. Em segundo lugar, tem processos históricos que eram entrelaçados com a história urbana, ainda que os cronistas, jornalistas, cientistas sociais, etc., não se enfocassem em eles. E em terceiro lugar, tem
interpretações dos eventos e processos já conhecidos que adquirem outro sentido quando postos num contexto histórico mais amplo. E eu acho que esse terceiro rascunho da história é o que faz falta nos debates urbanos. A gente poucas vezes consegue, como historiadores, realmente entrar nos debates públicos e comunicar a importância desse terceira versão, ou rascunho da história, que é capaz de ver questões causais, questões de processos históricos mais profundos, que podem ajudar a gente a entendermos a realidade do presente. Fascinante, muito, muito interessante. Alguém gostaria de comentar? Eu queria fazer um comentário que é exatamente sobre como as nossas questões do presente, elas acabam lançando luzes sobre a história ou buscando, de alguma maneira, encontrar fontes e registros que permitam reescrever essa história. Eu vou particularmente citar um exemplo de um mestrado que eu estou orientando, de uma aluna cujo projeto de pesquisa dele, a preocupação dela é a questão de gênero. E ela está preocupada em discutir a questão de gênero nas remoções dos anos 60, que é um assunto que não foi tratado. Se tratou muito da questão das remoções de favela nos anos 60, no Rio de Janeiro, ela é do Rio de Janeiro, mas a questão de gênero nunca foi tratada. Então, ela está buscando desesperadamente encontrar fontes para poder tratar dessa abordagem, que é uma abordagem que hoje é muito importante, vamos dizer assim, é um dos temas mais emergentes dos estudos urbanos, a discussão da questão de gênero nas cidades, mas com enorme dificuldade porque não era um tema que, embora tenhamos centenas de trabalhos, talvez, que tratem dessa questão, nenhum deles tratou sobre isso. E as fontes, os registros também não olharam com essa perspectiva. Então, esses rascunhos da história, elas têm grande dificuldade em função das fontes, e as fontes, na verdade, elas estão muito ligadas às questões que naquele momento estavam sendo consideradas como importantes e muitas vezes não respondem às preocupações do presente. E aí eu acho que conecta, né? A gente vai falar dos temas emergentes, mas talvez valha a pena a gente também visitar um pouquinho, refletir sobre esses temas que a gente podia dizer, essas 3 características duradouras dos estudos urbanos brasileiros. E eu estou dizendo isso com base nesse acervo de referências bibliográficas que compõe o Urban Data Brasil. E aí a gente está falando de um volume que cobre dezenas de disciplinas, sob diferentes formatos editoriais, artigos, livros, capítulos de livro, etc. E a gente vai dos anos 40 até o tempo presente. E aí, bom, se a gente for falar nessas 3 características, a primeira é essa dupla predominância da região sudeste, que vai aparecer, por um lado, como o grande foco originário da produção, ainda é, e, por outro, também como referência espacial predominante das pesquisas. A segunda característica é esse silenciamento da questão racial, e aí a gente também pode falar, na verdade, na bio de gênero também. Mas a questão racial, ela é particularmente... Esse silenciamento fala muito, na verdade, porque vai ser um silenciamento presente, inclusive, em trabalhos que abordam os espaços racializados, como é o caso das favelas e periferias. A terceira característica é esse investimento contínuo no deciframento de 2 áreas temáticas, a da pobreza e desigualdades socioespaciais e a da chamada violência urbana. E essas são realmente 2 áreas temáticas que mobilizam, e aí, sob diferentes roupagens, com diferentes metodologias, muitos pesquisadores, corações e mentes, se a gente quiser dizer assim, das pesquisadoras e pesquisadores do urbano no Brasil. E aí eu gostaria de ouvir de vocês um pouco, que vocês comentassem essas 3 características e, obviamente, acrescentassem o que vocês acharem pertinente. Brody, você pode começar? Claro, são 3 pontos muito interessantes, não quero falar muito, então vou comentar muito brevemente em 2 dos 3 pontos e um pouco mais na questão racial. Começando com a questão dos temas, só quero contar uma história curiosa, assim, que no início da minha carreira acadêmica, quando eu estava fazendo doutorado, eu não sabia se ia trabalhar no México ou no Brasil, coisa de americano, né? Não tinha ideia, assim. E foi precisamente pelo
enfoque consistente desde o século XIX no Brasil sobre as questões de desigualdade urbana que me convenceu que eu queria trabalhar no Brasil, que realmente é uma história de uma produção enfocada em tais questões há mais de um século. É um padrão bem estabelecido e eu acho curioso, porque em outros países não existe tanto, a documentação não é tão rica assim quanto é no Brasil. Sobre o segundo ponto, a predominância da região sudeste, queria fazer muito rapidamente alguns pontos. Claro, sem dúvida, existe uma atenção desproporcional nas cidades do sudeste, sobretudo São Paulo e Rio, ainda que existam também outras cidades chaves em certos momentos. Brasília, por motivos urbanísticos, Salvador, a cidade africana, Recife, a cidade miséria. Tem certos temas que são o tema de tal cidade por um tempo. Tem uma produção que sai na consciência nacional. Mas, ao mesmo tempo, existe um problema maior, eu acho, que não vem só da falta de estudos de outras cidades. Eu acho que tem estudos regionais, urbanos de outras cidades, mas existe dentro do Brasil uma falta de integração dos conhecimentos urbanos. Sim, há mais ou menos 10 anos eu fui para Recife pela primeira vez para começar uma pesquisa que estou só fechando agora. E eu fiquei maravilhada, sim, com a quantidade e a qualidade da produção intelectual sobre a história urbana no Recife. Mas crescendo, por assim dizer, no Rio de Janeiro, eu não sabia que existia, assim, não sabia quais eram as questões, quais eram os debates, era uma realidade acadêmica totalmente separada. E aí eu acho que essa integração é um tipo de interdisciplinaridade, é um tipo de diálogo que está crescendo cada vez mais, até no SEM, dá para perceber que tem um esforço muito grande para expandir o alcance, assim, dos debates, mas eu acho que é um campo que ainda faz falta, assim, pensar. A terceira coisa que eu queria tocar brevemente é a questão da ausência relativa da questão racial. É um tema que vou trabalhando, estou escrevendo um livro sobre a influência, assim, da escravidão, das desigualdades da escravidão no âmbito urbano, então vou meio focando nessa questão. E eu acho interessante, porque no início, no século XIX, assim, a questão racial estava patente nos debates urbanos. Sim, era impossível achar alguma coisa escrita sobre a cidade que não tinha algum sentido racializado, vamos dizer assim. E era muito aberto, assim. São Paulo era a cidade branca, Salvador era a cidade negra, Progresso era branco e Retrocesso era negro, assim. Tinha um racismo patente nos documentos. É só nos anos 20 e 30 que tem um silenciamento da questão racial. E, em parte, esse silenciamento vem de uma tradição longa na vida política brasileira de silenciar a questão racial. É um silenciamento muito bem pensado, comparando o Brasil com os Estados Unidos, até no Império, não queriam que surgissem conflitos como os conflitos que tinham nos Estados Unidos sobre a questão racial. Então, nos anos 20 e 30, tinha um silenciamento que vinha com a emergência da questão da democracia racial. Mas tinha também, dentro dos movimentos sociais e dentro dos movimentos urbanísticos, um silenciamento da questão racial. Tanto que, chegando aos mediados do século XX, lendo assim nos recenseamentos, nos discursos sobre a questão urbana, na sociologia, na ciência política, na antropologia, uma ausência cada vez mais marcante da questão racial dos debates urbanos. E esse silêncio permanece até os dias de hoje. Eu fiz um levantamento dos planos municipais assim, no século XXI, e é impressionante como o problema da desigualdade urbana continua aparecendo nos planos como se não tivesse uma dimensão racial, como se essa desigualdade não fosse produto de processos racializados. E eu acho que no Brasil a gente ainda entende muito pouco sobre os mecanismos do preconceito racial no âmbito urbano. Eu acho que é uma questão que requer muita atenção, porque não vai dar certo só copiar o saber dos Estados Unidos, da Europa, e entender o Brasil por meio desses mecanismos. Eu acho que o Brasil é diferente nesse sentido.
Sim, e Neiva, você concorda? O que você acha? Sim, eu concordo com o que a Broadway colocou. Com relação à dupla predominância da região Sudeste, isso continua evidente e é importante que a gente possa construir esse diálogo com outras regiões, porque, de fato, acaba se concentrando, sobretudo, no Rio e São Paulo, e isso sem levar em consideração, e aí, claro, de uma perspectiva antropológica que eu coloco, a experiência de pesquisas desenvolvidas em outras regiões do Brasil, porque o Brasil, ele sempre se caracterizou por uma grande diversidade cultural. Então, é lamentável, assim, que a gente ainda continue focalizado na região Sudeste, porque é muito importante considerar, porque essas pesquisas são desenvolvidas, mas isso passa também por questões, inclusive, administrativas, burocráticas, de incentivo às pesquisas, que continuam sendo focalizados na região Sudeste. Mas eu também, a minha experiência de diálogo com colegas do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, sempre foi muito rica, no sentido da apreensão das questões que se colocam no campo dos estudos urbanos a partir dessa interdisciplinaridade. Então, é importante chamar atenção para esse aspecto. E com relação ao silenciamento da questão racial, sim, isso continua sendo evidente, sobretudo no caso das favelas e periferias. Mas, e aí eu acho que isso passa por uma discussão que agora tem vindo à tona e que está tendo um espaço muito importante, que é com relação ao racismo estrutural, que está sendo chamado de racismo estrutural, porque essas questões também têm sido apropriadas pelos próprios atores sociais diretamente impactados por essas questões, que são aí os moradores dessas regiões que têm tomado essa questão como uma questão importante. Eu, por exemplo, eu tenho alguns alunos, alguns orientandos, que eu tenho estimulado a trabalhar nessa direção, exatamente levando em consideração o que tem se colocado nesse momento, nesses territórios. Então, eu acho que está tendo aí uma nova dinâmica com relação a essa questão e que tem contribuído para acabar com o silenciamento ou a invisibilidade dessa questão. Então, nesse sentido, eu acho muito importante, porque no caso dos estudos das favelas e das periferias, essa é uma questão estrutural. É impossível não levá-las em consideração. E é importante que nós possamos discutir, inclusive com relação às pesquisas que já foram feitas, que historicamente falando, aí, a partir do que a Broadway colocou, para que nós possamos chamar atenção para isso, do silenciamento e, nesse momento, do que está se apresentando e levar em consideração. Eu tenho visto isso também com relação aos movimentos sociais, mesmo nesses territórios, as pessoas reivindicando a consideração dessa forma de discriminação e de estigmatização. Então, eu acho que, potencialmente falando, essa é uma questão que tem se apresentado de uma outra forma e que é importante que nós possamos desenvolver as pesquisas nesse campo com relação a essa questão para enriquecer a própria realidade urbana que nós tomamos como campo de pesquisa. Enriquecer no sentido das questões que se colocam e que precisam ser consideradas. E no caso do investimento contínuo no deciframento da pobreza e das desigualdades sociais, também da questão da violência urbana, é verdade que essas duas áreas temáticas sempre mobilizaram muitas pesquisas. E aí eu acho que essas questões continuam sendo muito pertinentes exatamente pelas questões que nós inclusive abordamos antes e que o Nabil também colocou, porque eu acho que é fundamental, e aí retomando a questão da importância da interdisciplinaridade, é fundamental o diálogo e a interlocução entre a economia e o campo das ciências sociais, da história, da geografia, enfim, arquitetura, urbanismo, mas também das ciências políticas.
políticas, porque a questão da pobreza, da produção das desigualdades socioespaciais, elas passam diretamente por essas questões. As políticas públicas, e sobretudo nesse momento, isso se intensificou na medida em que as políticas públicas passaram a ser orientadas pelo imperativo do mercado financeiro. Então, isso tem acentuado a produção das desigualdades socioespaciais. E é por isso que eu considero que essa questão da interlocução com a economia, com a ciência política, porque a questão da violência também, no caso da experiência das favelas aqui no Rio, está muito claro que isso passa por questões políticas. Então, eu concordo plenamente com o que a Brodwin colocou e considero que essas questões que você está trazendo, Bianca, são muito importantes, exatamente para que nós possamos propor que as pesquisas se ampliem e levem em consideração também os diferentes contextos urbanos que caracterizam a realidade brasileira e estão interrelacionados na produção das margens das cidades, desses territórios periféricos e marginalizados. A questão racial, eu tenho um aluno agora que está trabalhando sobre essa questão e, levando em consideração uma grande parte da bibliografia no campo das ciências sociais, nós verificamos que são poucos os trabalhos que abordam essa questão. Então, o Urban Data é uma referência que eu passo sempre para os meus alunos. Então, eu acho que esses aspectos são muito importantes para que nós possamos dar continuidade e avançarmos na produção do conhecimento que possa levar a uma transformação dessa dura realidade que ainda caracteriza o Brasil. Obrigada, Neiva. Nabil, você quer comentar? Queria falar, várias coisas. Primeiro, essa questão do Sudeste. Eu acho que não é apenas o Sudeste. Eu acho que é também uma análise feita a partir das grandes cidades e das metrópoles. O que tem levado a a muitos equívocos analíticos. Porque se analisa a partir das metrópoles, não só São Paulo e Rio, mas mesmo considerando as outras metrópoles brasileiras, e se estende essa mesma análise para municípios pequenos e médios que existem no Brasil, todas as regiões. Então, é muito comum a gente eu vou pegar dos meus próprios textos. Eu vejo, assim, muitas vezes coisas que eu escrevo para São Paulo, que estou me referindo à realidade de São Paulo, e que, de repente, você pega a cidade do interior de 200 mil habitantes, de 100 mil habitantes, e repete o mesmo tipo de análise que é feita para São Paulo. Então, é uma predominância de uma visão sobre os processos urbanos que é um pouco viciada e um pouco limitada. Eu acho que nós não temos uma reflexão, concepção sobre as questões urbanas e que parte de outro lugar que não o Sudeste, principalmente, e as grandes cidades. E isso se repercute também nas políticas públicas. Vou citar uma questão que é fundamental para a questão urbana, que é o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade, ele foi elaborado fundamentalmente a partir de uma reflexão sobre a realidade urbana das grandes metrópoles brasileiras. E ele não conseguiu dar conta da rede urbana brasileira, então é bastante interessante verificar, e depois a própria capacitação que foi feita, longamente feita pelo Ministério da Cidade, com pessoas do Brasil inteiro, capacitavam então os técnicos a utilizarem certos instrumentos. Vou falar, por exemplo, um outorga onerosa do direito de construir, que é um instrumento que tem a ver com produção imobiliária de edifícios altos. E, de repente, esse instrumento está presente em planos diretores, não são aplicados, obviamente, mas estão presentes nos planos diretores de cidades pequenas que não têm nenhuma produção vertical. Então, é um viés analítico que se repercute por uma política pública e que depois acaba funcionando, e eu vou usar o termo colonização de uma maneira diferente como tem sido usado, de certa forma coloniza as ações de políticas públicas do conjunto do país, a partir de uma visão que ela não se encaixa nessas realidades. Então eu acho que é importante a gente atentar a isso, porque ela está, inclusive, gerando equívocos analíticos importantes no estudo urbano brasileiro, se a gente pensar o estudo urbano de maneira mais ampla. Eu acho também que tem uma outra coisa que eu acho que é importante sobre a questão racial, que ela ganha muita força a partir de processos que são políticos, que são de políticas públicas. Então, a criação das cotas nas universidades públicas brasileiras, a partir da década passada, ela é decisiva para que esse tema ganhe maior força dentro das universidades. E aí, eu vou só colocar uma questão aqui, mas eu acho que é interessante colocar para discussão. Isso tem lançado uma outra questão, tanto a questão de gênero como a questão racial, como outras questões, que é o chamado lugar de fala.
Já vi questionamentos no sentido de que, bom, você não é da periferia, então você não pode estudar a periferia. Você não é negro, você não pode estudar os negros. Então, esse tipo de questão, ela é uma questão importante para ser debatida hoje nos temas urbanos, no momento em que essas questões ganham muito protagonismo nos estudos urbanos. E eu vou finalizar para dizer o seguinte: os estudos urbanos, eles são muito marcados pelas, eu vou usar um termo que não sei se é o mais adequado, mas pelos modismos. Então fica na moda um determinado tema e todo mundo vai estudar ele. Depois ele sai de moda e se esquece de estudar ele. E muitas vezes, nas questões urbanas, os estudos são feitos muito sem um certo distanciamento histórico. Um certo distanciamento, não vou nem falar histórico. Começa a se estudar um tema, muitas vezes, antes que esse tema se constitua efetivamente num objeto passível de ser estudado. Eu vou citar um exemplo aqui que é muito interessante, porque ele foi muito marcante. Enquanto o BNH era a principal política habitacional no Brasil, foram inúmeros as teses, os trabalhos, as pesquisas feitas sobre o BNH, nos anos 70 e 80, até meados dos anos 80. E o BNH é contestado, criticado, etc. Quando o BNH é extinto, praticamente desaparecem as pesquisas sobre o BNH. E passa a haver uma série de pesquisas sobre, sobre mutirão e autogestão, um monte de pesquisas sobre mutirão e autogestão, que passaram a ser, vamos dizer assim, opções de políticas públicas no período da redemocratização. Então, esse diálogo entre as questões de políticas públicas e de política, de pesquisas políticas com os estudos urbanos, eu acho que ela é muito forte, muito presente, e acho que ela marca bastante a nossa trajetória de pesquisa. Sem dúvida, é um fenômeno Minha Casa Minha Vida hoje, né? Já se tinha conclusão sobre Minha Casa Minha Vida antes do Casa Minha Vida ter produzido uma única unidade. Já se tinham conclusões a respeito do que ele viria a ser. Você sabia que o Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil? Para acompanhar notícias sobre o cenário urbano brasileiro e receber divulgações de atividades acadêmicas, acesse a nossa página no Facebook, Urban Data Brasil, o banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. E se você está gostando desse episódio, não se esqueça de compartilhar. O Urbanidades está em todos os agregadores de podcast. Estamos também no Instagram e no Twitter. Confira o endereço para as nossas páginas na descrição do episódio. Agora, voltando para a entrevista. O que você acha, Eduardo? Eu tendo a concordar com muito do que já foi dito com relação a isso. Eu acho que isso é um bom diagnóstico. Tem vários elementos aí que fazem parte de um bom diagnóstico sobre os estudos urbanos no Brasil e talvez seja um pressuposto para a gente pensar como desenvolver o campo. Eu tendo a concordar com a existência de uma certa predominância do Sudeste, mas eu não diria que essa predominância é efetiva, digamos assim, é real. Eu concordo com a Broadwin que se a gente se debruçar sobre a literatura de cada uma dessas importantes metrópoles fora do eixo do Sudeste, a gente vai encontrar uma produção muito rica, né? Seja sobre Recife e Salvador são os exemplos mais evidentes, mas também Brasília, também Fortaleza, Porto Alegre, mesmo Belém tem uma literatura específica produzida sobre a cidade, local. Então acho que evidentemente tem uma diferença de volume da produção e uma parte importante do volume está concentrado no Sudeste. Isso tem a ver com ter mais instituições de pesquisa e ter mais recursos para fazer pesquisa e tal, mas eu acho que também tem a ver com visibilidade e circulação. Eu acho que essa produção sobre esses outros centros, ela tende a circular menos do que a produção que é produzida no Sudeste. E concordo que se existe uma certa predominância do Sudeste, essa predominância é ainda mais forte sobre a questão metropolitana. No fundo, tem uma superposição dessa predominância com a discussão sobre cidades de grande porte, com um silenciamento sobre cidades médias e cidades de menor porte. Eu concordo inteiramente com o Nabil que isso tendeu a produzir debates que são muito... E a minha produção também é totalmente centrada em cidades de grande porte, e só muito recentemente a gente começa a ter uma produção mais tematizada sobre cidades de médio porte, embora em grande parte realizada pensando nas cidades de grande porte, digamos assim, partindo dos modelos teóricos e analíticos que foram desenvolvidos para cidades grandes. Concordo também que tem esse silenciamento da questão racial e, em parte, também um silenciamento sobre a questão de gênero. Acho que nos estudos sobre desigualdade, especificamente, isso se reduziu muito nas últimas 2 décadas no Brasil. O estudo sobre desigualdade tem incorporado essas dimensões muito fortemente, mas acho que isso chegou menos aos estudos urbanos ainda em si. E concordo inteiramente com essa ênfase que você deu desse terceiro elemento, que é o estudo deciframento da pobreza e das desigualdades socioespaciais. Na verdade, a nossa
os nossos estudos urbanos brasileiros são fundados com essa preocupação de pensar desigualdades sociais e as formas de produção do espaço, o diálogo entre essas duas coisas. Mas também acho que a gente, com essa ênfase, acabou produzindo outros silenciamentos. Silenciamentos, por exemplo, sobre discussões sobre classes médias e sobre os espaços misturados onde moram as classes médias, que foi se tornando um problema analítico cada vez maior, esse silenciamento, à medida em que as cidades brasileiras foram se tornando, as periferias foram se consolidando, uma parte das periferias foi se consolidando, a estrutura social das cidades brasileiras foi se tornando mais complexa, sobretudo no novo milênio, com o surgimento aí de classes médias baixas, médias, e a gente sabe relativamente pouco disso, não só em termos empíricos, como também conceituais. Assim, a gente tem poucos conceitos, acho que, para dar conta de analisar esses fenômenos. E acho que o Nabil agora indicou dois elementos importantes que eu acho que marcam os estudos urbanos brasileiros, que é um certo modismo, eu acrescentaria um adjetivo, um modismo conceitual. Eu acho que a gente tende a embarcar, não só os estudos urbanos brasileiros, eu acho que internacionalmente isso também acontece, mas a gente tende a embarcar em ondas da utilização de conceitos. Esses conceitos acabam virando meio chaves identitárias para definir parte do debate e não ferramentas analíticas propriamente para entender o que está acontecendo. E os estudos urbanos têm uma dimensão que ao mesmo tempo parte da sua riqueza, mas que traz um problema, que é uma proximidade com a intervenção, com a transformação das cidades, com o que acontece nas cidades e tal, que eu acho que isso é uma riqueza muito grande, mas por outro lado, por vezes os estudos urbanos, não só brasileiros, ficam capturados pela agenda da transformação da cidade. E aí isso causa, seja um certo dedutivismo, que a partir de raciocínios lógicos se define o que vai acontecer, sem muito enraizamento empírico sobre, primeiro, esperar que se façam casas do Minha Casa Minha Vida para falar sobre o Minha Casa Minha Vida, mas também uma certa visão de curto prazo conceitual, assim, com projetos intelectuais e acadêmicos que são menos robustos, acabam ficando menos robustos porque eles estão muitas vezes mirando o curto prazo, mirando conseguir produzir uma resposta para uma questão específica ou dar uma opinião ou denunciar um elemento específico que está acontecendo num certo momento e não tentar entender exatamente o que está acontecendo. Então acho que isso é uma dimensão que caracteriza os nossos estudos urbanos e solucionar esses problemas é um pressuposto para a gente conseguir avançar de uma forma mais sistemática. E acho que nesse ponto de vista, uma outra ausência que poderia ajudar aqui são os estudos comparativos. Acho que o desenvolvimento de mais estudos comparativos talvez ajude a sair tanto da captura da agenda de pesquisa pela agenda da transformação das cidades de maneira muito direta, quanto o modismo conceitual, entender o que está acontecendo em outras cidades, tanto do sul global, quanto de países desenvolvidos, quanto da América Latina. Acho que a gente tem uma produção que dialoga bem pouco com o exterior, digamos assim, nem que seja dialogando no sentido de tentar entender diferenças, e a partir mesmo de literatura secundária, não precisa ser com campo em outros lugares necessariamente, mas a partir inserir o caso brasileiro de uma forma mais claramente comparativa, os casos brasileiros, é isso que eu quero me referir. A gente veio falando, então, dessas características duradouras, mas também vale a gente refletir, e a gente já fez isso há um pouco, essas características emergentes dos estudos urbanos. E aí, eu, tomando novamente o panorama que o Urban Data Brasil oferece, a gente tem duas áreas temáticas que vêm registrando um crescimento consistente na última década. E aí eu estou falando especialmente das teses e dissertações, então, dos jovens pesquisadores. A primeira é a que a gente chama de novas tecnologias e meio urbano. E aí são os trabalhos voltados não só para as ditas cidades inteligentes, cibercidade, mas também para a geotecnologia e ferramentas de planejamento e gestão, uso de meios digitais em espaço público, as relações sociotécnicas de vigilância, etc. A outra área temática é arte estética. E essa tem uma trajetória longa em torno do tema da imagem da cidade, dos imaginários urbanos, mas ela realmente se ampliou nessa última década e incorporou essas reflexões sobre cartografia, contracartografia, ativismos artísticos e coletivos culturais. E aí tem uma característica que é interessante, porque muitas vezes tem esse pareamento de pesquisas que têm uma autoria acadêmica, mas também incorpora artistas e ativistas como autores. E aí eu queria ouvir de vocês a respeito dessas áreas temáticas, mas sobretudo também o que vocês têm visto emergir no campo de atuação de vocês. E aí vamos começar com a Brodie. Bom, eu acho que queria dizer, em primeiro lugar, que estes dois temas que você identifica também são muito evidentes no meu mundo acadêmico aqui nos Estados Unidos. Sim, a questão
da cultura, arte estética, é uma coisa que cresce cada dia mais e implica uma diversidade de fontes, de metodologias que está informando até os estudos estatísticos, os estudos que vêm de outras tradições metodológicas. Então, eu acho super interessante. Essa parte também sobre novas tecnologias é uma coisa que aqui na Universidade de Chicago é muito forte. Mas eu queria sinalizar ao respeito que eu acho que tem um certo perigo nessa área em particular, porque eu acho que eu vejo no meu ambiente aqui nos Estados Unidos uma tendência cada vez mais forte de perder a interdisciplinaridade em relação a esse tipo de questão. Nós temos vários laboratórios urbanos, por exemplo, em que realmente se integram só pessoas que vêm da mesma disciplina, porque o laboratório opera com um nível de conhecimento técnico que poucas pessoas de outras disciplinas podem compartilhar. E aí eu acho que a gente vai correndo o risco de não aproveitar das possibilidades dessa interdisciplinaridade, de virar cada vez mais segmentado. E não sei se é o caso no Brasil, mas uma coisa que eu observo muito no meu mundo acadêmico aqui nos Estados Unidos. Você também queria que a gente identificasse alguns temas emergentes que não foram mencionados. Eu acho que o tema mais importante nos Estados Unidos, que está assim um modismo para retomar essa ideia, é pensar a cidade através da questão ambiental. E, obviamente, no Brasil também é super importante, mas eu acho que ainda não chegou a um entendimento muito claro do que é ver a cidade através da questão do meio ambiente. Sim, não sei se é uma questão de risco, se é uma questão de controle social, se é uma questão de uma história de desastres. Sim, tem muitas abordagens e eu acho que ainda não consolidamos, vamos dizer, um roteiro de metodologias que são capazes de realmente enfrentar essa questão do que é um estudo urbano que toma em conta a questão ambiental. Acho também, e esse tema vai um pouco com a questão que foi identificada em relação ao ênfase no metrópole, e eu acho que tem uma tendência nos estudos urbanos a esvaziar a fronteira entre o que é urbano e o que não é. Que tanto a fronteira entre subúrbio e urbano, e rural e urbano, eu acho que é cada vez menos óbvio exatamente onde fica essa fronteira. E também existe uma rede de lugares metropolitanos internacionais que muitas vezes são mais conectados entre si de que com outras áreas urbanas dos seus próprios países. E tem aquela questão da cidade global. E eu acho que vale a pena pensar na cidade nesse sentido, que tem cidades que têm muito mais a ver com essa cidade global do que com a rede urbana do próprio país em que existe. Então eu acho que aí também tem um campo emergente. A última coisa que eu queria dizer muito rapidamente tem a ver com um comentário que a Neiva fez, que eu concordo totalmente, assim, sobre a questão racial como um tema emergente. E estou muito feliz que a Neiva tenha levantado essa questão da presença da questão racial na política. Sim, desde Abdias do Nascimento começou a levantar muito fortemente a questão da negritude nas favelas e do preconceito racial, o papel que tem na segregação brasileira. Mas eu acho que tanto no meu país quanto no Brasil, a questão dos mecanismos que promovem a discriminação racial, o preconceito racial, a espacialização desse preconceito, os mecanismos ainda não ficam muito claros. Sabemos que tem muito racismo, sabemos que tem muita violência, sabemos que a violência é racializada. E eu acho que os movimentos políticos vão identificando, assim, nos tempos presentes, muitos mecanismos, para dizer assim, da violência racial. Mas eu acho que, pensando historicamente, a gente ainda não sabe exatamente como foi que, no âmbito de igualdade formal, todo mundo nos planos diretores, na legislação urbana, tem uma igualdade formal. Como é que a desigualdade racial foi se reproduzindo desde os tempos da escravidão até os dias de hoje? Quais eram os mecanismos?
E eu acho que é um campo emergente pensar nesses mecanismos. Eu, pessoalmente, estou pesquisando o papel da informalidade, por exemplo, da tendência das populações negras viverem na informalidade e o impacto que isso tem sobre a racialização da desigualdade urbana. Mas tem muitos outros exemplos de mecanismos que a gente ainda precisa pesquisar, pensar melhor, aprofundizar o nosso entendimento. Ótimo. O que você nos diz, Nabil? Bom, em primeiro lugar, eu acho que realmente o tema ambiental ele é um tema emergente e importante nos estudos urbanos. Tem ganhado cada vez mais peso. Eu acho que a questão da emergência climática vai fazer com que ele vire um grande tema muito associado, quer dizer, há uma tendência dos estudos de desigualdade, que são muito importantes, que é essa longa trajetória desses estudos, incorporarem a questão ambiental, as emergências climáticas, como um novo campo de estudo sobre desigualdade. Como que a desigualdade ela ganha contornos específicos em função da emergência climática. Acho que esse é um tema emergente. Obviamente, os temas emergentes que nós já falamos aqui, de raça e de gênero, mas eu concordo totalmente de que eles ainda não encontraram vamos dizer assim, uma maneira através da qual possam ser tratados de maneira muito específica. Porque uma questão é, assim, a sobreposição entre a questão, por exemplo, a questão racial, a sobreposição da questão racial nas áreas vulneráveis da cidade. Então, de certa forma, isso é evidente. Mesmo em lugares com relativamente baixa presença de negros e pardos, você vai ter uma forte concentração deles nas áreas mais vulneráveis. Agora, eu acho que ainda está por se construir a relação mais direta entre a questão racial e a questão urbana estrito sensu. Ao contrário, por exemplo, da questão da violência. Na questão da violência, a questão racial ela é muito evidente, muito comprovada, muito clara. E eu acho que na questão urbana ainda exige um pouco mais de estudos para poder verificar a especificidade dessa questão. Eu acho que em relação de gênero ela está mais clara, está muito ligada, por exemplo, também, e eu acho que nas questões urbanas a ligação entre questões de pesquisa e os ativismos é muito forte. Então, por exemplo, o movimento de moradia. O movimento de moradia ele é um movimento que sempre foi feminino, muito mais feminino que masculino. A presença das mulheres sempre foi muito forte no movimento de moradia. Mas isso não era tratado como uma questão. E a partir de um certo momento passou a ser tratado como uma questão e isso acaba se repercutindo muito nas pesquisas relacionadas com os temas de movimentos. E a última coisa que eu queria falar sobre essa questão das tecnologias, da cidade inteligente. Eu acho que, pelo menos aqui, tem uma diferença muito grande entre duas coisas que eu acho que são muito diferentes. Uma é a questão de pesquisas voltadas ao desenvolvimento de aplicativos e a própria definição do que é cidade inteligente, que está hoje muito mais no campo da tecnologia, das engenharias, do que das áreas de estudos urbanos mais consolidadas, dos centros de pesquisas mais consolidados. Agora, a questão dos estudos georreferenciados, a utilização do georreferenciamento, das cartografias, essa parte ela está muito presente, mas ela, novamente, também ela atua da mesma maneira como eu me referi anteriormente. Ela atua muito para reforçar e dar novos contornos aos estudos de desigualdade. Então, a cartografia passou a ser um instrumento muito importante na análise da desigualdade e todo o desenvolvimento também da tecnologia de uso dos dados. Mas eu não diria que ela é um campo próprio, eu diria que ela é muito mais um instrumento para uma análise teórica e conceitual que está em outro lugar do que ela gerar um conhecimento próprio. Eu acho que ela é um instrumento, ela tem sido utilizada muito mais como um instrumento para essas análises que já vinham sendo feitas e que agora são feitas com muito mais discussão territorial, em função das novas possibilidades que os dados estão trazendo. Eu acho que em relação à questão racial também isso acontece. A possibilidade de territorializar a questão racial, ela tem ajudado muito a discussão dos estudos sobre desigualdade. Edu, você quer aproveitar esse gancho e falar um pouco dessa utilização desse tipo de instrumental nas pesquisas sobre desigualdades? Acho que tem duas dimensões nessa coisa das TICs, né, das novas tecnologias de informação e comunicação e a pesquisa urbana. Por um lado, tem o uso das TICs nas cidades e o estudo disso como um tema. Então, observar de que maneira as tecnologias têm transformado a cidade
E aí esse nome geral das cidades inteligentes resume essa abordagem. Há um risco aí, eu acho que isso evidentemente é um objeto e ele tem que ser explorado analiticamente, a gente tem que entender isso, tem que incorporar isso, porque isso é concreto, é real. As cidades estão sendo impactadas fortemente, e não é só de agora, evidentemente, mas a relação entre tecnologia e cidade é muito antiga, mas elas têm sido impactadas muito fortemente nos últimos 2 décadas e serão ainda mais pelas próximas transformações aí técnicas que acontecerem. E isso tem efeitos urbanos sobre a vida das pessoas, sobre a sociabilidade, mas também ambientais e etc. e tal. Só pensar na descarbonização dos automóveis, né, e o efeito que isso vai ter, isso é uma coisa muito importante. Então tem que ser entendido e estudado. Por outro lado, eu acho que tem um certo oba-oba em torno desse tema, que é um pouco perigoso, porque as cidades não se transformaram, as cidades continuam as mesmas, digamos assim. Trata-se de observar quais são as influências e os impactos que essas transformações trazem sobre as cidades existentes. Não é como se a cidade virasse uma outra coisa completamente diferente, de uma hora para outra. Como se a tecnologia transformasse tudo e mudasse completamente os padrões existentes. E no interior dessa discussão também tem o fato de que existe um grande mercado para as empresas vendedoras de tecnologia. Então, esse debate também tem que ser realizado com cautela para não produzir incentivo ao mercado, a esse mercado, de uma forma desmedida. Por outro lado, esse tema encosta com a questão metodológica, que era isso que vocês estavam agora se referindo. E eu acho que essa é uma dimensão super importante. Só se a gente pensar no SEM. O SEM, lá no seu início, a gente começou a produzir bases de dados georreferenciadas e distribuir essas bases gratuitamente, e teve um efeito muito importante, e a gente fazia cursos muito básicos de como manipular aquelas bases e fazer um mapa temático, introduzir novas camadas de informação de uma forma muito simples. Hoje todo mundo consegue fazer isso. Isso é uma tecnologia muito disseminada. A fronteira está em outro lugar e esse patamar de utilização já está colocado. A gente tem que desenvolver capacidades nas ciências sociais e nos estudos urbanos para conseguir produzir diálogos com os cientistas de dados que estão já manipulando informações urbanas e tirando conclusões, por vezes conclusões que são internas à manipulação dos dados, que não dialogam com as teorias e conhecimentos que a gente foi produzindo ao longo dos últimos 150 anos, digamos assim. Então, cabe aos estudos urbanos produzir, às ciências sociais especificamente, incorporar o uso dessas tecnologias, ou pelo menos o diálogo com quem está produzindo análises a partir dessas tecnologias. Estou falando sobre simulações, sobre modelos baseados em agente, estou falando sobre a utilização de Big Data para gerar informações sobre sociabilidade, por exemplo, a partir das informações do Twitter ou da circulação dos celulares, que possam dialogar com as teorias que as ciências sociais produziram sobre sociabilidade, sobre como as pessoas se relacionam, que tipo de consequências isso tem, esses padrões de deslocamento, de contato social e tal, tem em termos sociais. Acho que é uma fronteira super importante que a gente tem que desenvolver para poder dialogar. Evidentemente, nem todo mundo tem que virar especialista nessas coisas, tem um custo muito elevado para entrar nessas áreas, mas a gente tem coletivamente que produzir conhecimento, pessoas que sejam capazes de fazer esse diálogo para que a gente possa incorporar isso. E eu concordo também que, no fundo, o tema é o estudo das desigualdades, o tema é o estudo da sociabilidade, o tema é o estudo da mobilidade. Os temas são os mesmos, na verdade, que eram anteriormente. Eles não são, para além das tecnologias de informação e comunicação como tema em si, os temas são os temas clássicos, só que abordados a partir agora de um conjunto de ferramentas novas que estão disponíveis e que, na prática, tem outras pessoas que já estão usando. Então, se a gente não se apropriar, a utilização vai acontecer sem dialogar com as nossas perguntas, digamos assim, sobre as perguntas e as teorias que a gente foi formulando. O que você acha, Neiva? E você tem uma incorporação a um programa de pós-graduação muito emergente também, se a gente quiser dizer assim, então seria interessante você compartilhar. Eu concordo com o que já foi colocado pelos colegas, que é essa questão das novas tecnologias e meio ambiente, ela precisa ser levada em consideração e compartilhada de uma forma mais ampla, porque evidentemente que o impacto das novas tecnologias sobre o meio urbano, elas são muito significativas, mas também tem todo o argumento de que elas são necessárias, não é? Então, esse é um tema, inclusive, polêmico. E no caso da minha experiência lá no programa de pós-graduação, em Educação, Cultura e Comunicação, sempre foi um dos temas abordados.
até por outros colegas, mas que são sempre compartilhados. E nesse caso tem sido colocado em questão essa ideia das cibercidades, das cidades inteligentes, mas tem sido também levado em consideração exatamente o impacto que muitas vezes o uso dessas tecnologias também tem sobre esses espaços, esses territórios, e no caso dos territórios periféricos, porque o efeito é muito significativo. No meu caso, eu desenvolvo uma longa pesquisa sobre a Baixada Fluminense, já depois de muitos anos, porque as questões que se colocam nessa região são muitas questões. E a minha ênfase tem sido exatamente na questão ambiental, porque é um território considerado dos territórios que teve um impacto muito grande sobre o uso das tecnologias, e no caso até mesmo por que nessas regiões é que são colocadas fábricas e instituições que acabam tendo como consequência um efeito e um grande impacto sobre o meio ambiente local. Então, esse tem sido um dos temas que lá no programa de pós-graduação ao qual estou filiada tem sido uma das questões mais desenvolvidas. Então, eu acho que é preciso ainda que sejam realizadas mais pesquisas sobre esse impacto das tecnologias no espaço urbano. Então, no diálogo com colegas aqui da UFRJ, da área do urbanismo e da arquitetura, tem sido também um tema muito abordado, e inclusive com relação a políticas mesmo públicas e aos serviços públicos que muitos têm recorrido a essas novas tecnologias. E com relação também a questão da área temática da arte e estética, como você colocou, já vinha reunindo pesquisas sobre a imagem da cidade, os imaginários urbanos, mas que atualmente vem se ampliando, sim, e incorporando reflexões que têm trazido uma contribuição muito importante. Inclusive, porque assim, a minha abordagem, ela leva sempre em consideração uma longa experiência de trabalho de campo, e essa experiência permite identificar todos os atores sociais envolvidos nos processos. E nesse momento, dos temas que tem sido muito desenvolvidos lá no programa é exatamente a reivindicação de reconhecimento desses territórios também, do ponto de vista da arte, da estética, o que também tem se colocado como uma questão muito importante e tem uma influência muito grande sobre as formas de mobilização coletivas nesses territórios. E isso já há algum tempo tem se apresentado como um tema muito relevante e pertinente, e tem sido desenvolvidas já algumas pesquisas importantes nesse sentido. Agora, caminhando para o final, e aí a ideia é convidar vocês para pensar sobre o papel do Centro de Estudos da Metrópole na consolidação dos estudos urbanos brasileiros e o que constituiria, de fato, uma agenda de trabalho promissora para os próximos 20 anos do CEM. Brody, você poderia começar? Quero começar dizendo que tem pelo menos 4 características do CEM que realmente eu acho que são muito raras, que têm um valor que nem sempre é reconhecido fora do Brasil e que valem a pena destacar. A primeira é a interdisciplinaridade, já falou, que é um pouco esquisito, que eu acho que todo mundo fala assim como se os estudos urbanos fossem um campo interdisciplinar, mas eu acho realmente que o tipo de diálogo que vocês logram é muito raro e vai ser difícil prolongar, que tem sempre essa tendência de enfocar nos modismos de cada metodologia, de cada disciplina, mas que eu acho que precisamente outro dia estava ouvindo a apresentação do livro Espaços Periféricos e fiquei assim pensando muito na fala da Valéria Cristina de Oliveira, que ela falou assim, que ela começou com uma ideia, uma metodologia mais ou menos quantitativa e que ela aprendeu no CEM pensar de uma forma mais gráfica. E esse tipo de transição, né? Uma pessoa que começa num lugar e logo vai vendo o valor de outras metodologias, eu acho que é uma coisa fantástica. Também queria destacar o foco constante do CEM na questão da desigualdade, mas também a capacidade de vê-la desde múltiplos ângulos que vão se transformar
transformando de uma fase para a outra. E eu acho que é muito raro que um centro de estudos urbanos mantenha esse balanço, esse equilíbrio entre um foco consistente e uma certa flexibilidade, uma disposição de ver a questão desde muitos ângulos através dos anos. Acho também que o CEM mostra um compromisso muito impressionante com a esfera pública, não só na difusão dos dados, difusão dos estudos, dos podcasts, tudo que você está fazendo aqui, Bianca, mas também colaborações com entidades públicas e a incorporação de vozes, pensadores e líderes que vêm das comunidades periféricas. Não é unicamente que o CEM estuda esses lugares, mas realmente abre um espaço para as pessoas falarem por si mesmas. E eu acho que é muito importante, sim, um centro de estudos urbanos abrir esse espaço. E, finalmente, eu queria destacar o papel do CEM em abrir ou criar roteiros e metodologias para estudar processos urbanos que são particularmente centrais no Brasil, mas que, na verdade, existem em todas as cidades mundiais. Assim, e eu acho que essa capacidade de criar novos paradigmas que realmente têm a capacidade de viajar do Brasil para outras realidades urbanas, e eu acho que também é muito importante. Enfim, em geral, agradeço muito a oportunidade de conversar com vocês. Eu acho o CEM um lugar muito especial, em todos esses sentidos. E nos próximos 20 anos, vocês vão saber muito mais do que eu o que vai acontecer, mas além da questão do meio ambiente, da questão racial e a necessidade de olhar nas outras urbanidades brasileiras, fora das grandes cidades, fora do Sudeste, e eu acho que também estão enfrentando já e vão continuar enfrentando a questão do esvaziamento da fé que as pessoas têm no poder do direito à cidade, em efetuar mudanças reais na vida das pessoas que moram nas grandes cidades. E eu acho que essa falta de fé, esse certo esvaziamento na prática da ideia do direito à cidade apresenta um desafio que era um fio condutor nos estudos urbanos por muitos anos. Assim, essa ideia de que realmente era possível realizar o direito à cidade e a questão de se realmente as pessoas vão ter a fé para abrir novamente esses espaços, uma vez que a gente passar pela epidemia, pela crise democrática, etc., o que vai quedar desse ideal do direito à cidade? Eu acho que vai ser um desafio. Eu acho que essa é a deixa perfeita para a gente escutar na Nabil. Bom, primeiro eu quero também agradecer muito o convite para estar aqui conversando com vocês, é um prazer. Considero o CEM um centro assim dos mais importantes hoje nos estudos urbanos. Talvez eu vou ser um pouco repetitivo, porque eu acho que as visões são muito parecidas, mas eu acho que primeiro na questão da interdisciplinaridade, eu acho realmente importante, inclusive trazendo mais a ciência política para a discussão do urbano, que eu acho que é muito importante, que estava ausente. Eu acho que o CEM, de certa forma, cobriu parcialmente, claro, que sozinho ele não seria possível, mas cobriu uma área importante que estava pouco no urbano e que passou a estar, e que eu acho que também estimulou a outros centros e a outros lugares, universidades e cursos de políticas públicas a entrarem de maneira mais decisiva nesses debates. A segunda questão, que o Edu acabou de falar, inclusive, é sobre a questão do papel que o CEM teve nos mapeamentos, introduzindo as ferramentas de georreferenciamento, ferramentas de análise mais aprofundada dos dados no território. Eu acho que foi uma contribuição muito importante do CEM, e que, de certa forma, também acabou se alargando para hoje muitos outros acabam trabalhando com essas mesmas ferramentas. Mas o pioneiro, acho que no Brasil, em São Paulo pelo menos, foi o CEM, e isso foi muito importante. Terceira coisa que eu queria destacar é essa relação entre o CEM e os estudos que o CEM realiza e as políticas públicas. Eu acho que é muito importante esse recorte e acho que ele está muito consolidado. Não sei se está muito consolidado, mas está bastante consolidado e com uma visão que eu acho que é uma visão propositiva, não é uma visão apenas crítica. E eu quero finalizar dizendo que uma última contribuição é o compromisso do CEM com a análise objetiva dos dados. Vamos assim, de certa forma, não
cedendo a uma certa tendência que existe nos estudos urbanos de fazer as conclusões sem observar de maneira muito aprofundada e bem analisada os dados e os elementos que permitam fazer uma análise um pouco mais isenta. Então eu acho que essas são as principais contribuições que o CEM trouxe para os estudos urbanos no Brasil. E eu queria finalizar dizendo que eu acho que nós vamos continuar nessa luta pelo direito à cidade. Eu acho que o encantamento, eu acho que nós vivemos um momento difícil, mas isso não quer dizer que o compromisso com a luta pelo direito à cidade não vai continuar. E eu acho que os estudos urbanos podem contribuir muito para, inclusive, qualificar esse debate. Eu tenho visto muitos debates um pouco catastróficos sobre as cidades e eu acho que o CEM tem sido um centro que não tem caído nessa linha. E ao não sermos catastróficos, ao observar que, apesar das dificuldades e dos problemas, nós temos avançado no atendimento às questões do direito à cidade, e quando eu digo avançado num período de relativamente longa duração, do período da democracia. Eu acho que é muito importante a gente registrar isso para que a gente não perca as esperanças que esse processo possa ter continuidade. Então eu acho que é essa contribuição que eu gostaria de dar para esse debate e cumprimentando pela longa trajetória já do CEM. Os próximos 20 anos, é difícil a gente dizer o que vai acontecer no Brasil e no mundo nos próximos 20 anos, mas certamente o CEM vai continuar contribuindo. Muito obrigada, Nabil. Neiva. Além do núcleo de estudos sobre periferias, a partir do qual eu tenho desenvolvido todas essas pesquisas nas áreas periféricas aqui no Rio, tem também o Laboratório de Etnografia Metropolitana, que é um outro laboratório do qual eu faço parte, que também traz uma boa contribuição. Inclusive, nós estamos projetando um seminário também para o ano que vem, para poder trazer todas essas contribuições e o NESP tem sido muito importante. Ele realmente foi assim uma forma de trabalhar sobre regiões que mesmo no meio acadêmico aqui no Rio eram consideradas áreas menos valorizadas. Então, essa iniciativa realmente tem trazido uma contribuição grande na produção de conhecimento sobre as regiões periféricas do Rio. E é muito importante continuar em contato com vocês para que nós possamos continuar dialogando sobre as diferentes experiências nesses territórios, que é uma proposta do CEM que eu acho muito importante. Eu gostaria de agradecer esse convite para participar dessa discussão e desse debate com esses colegas, que foi muito, muito interessante e muito rico também, no sentido de participar também da celebração dos 20 anos do CEM, que a contribuição do CEM ela tem sido muito importante já desde a sua criação, depois de 20 anos, porque a contribuição tem sido não só no sentido da produção de conhecimento, mas também no sentido de subsidiar e de orientar as políticas públicas com relação aos contextos urbanos, metropolitanos, a questão das desigualdades sociais e espaciais, e sempre de uma perspectiva multidisciplinar e comparada entre diversas regiões do Brasil e inclusive outros países, o que aporta uma contribuição muito importante. Então, foi um prazer estar aqui com vocês e participar desse evento, e será um prazer continuar colaborando com vocês. Edu? Então, eu não vou fazer autoelogio ou sem, vou tentar pensar pensar um pouco sobre o futuro. Acho que a nossa agenda sobre desigualdade continua colocada de maneira central. Infelizmente, as desigualdades continuam existindo e continuam sendo intensas, mas reconfiguradas. Entender essa reconfiguração, a reconfiguração dessas desigualdades em torno de outras clivagens, de outras formas de desigualdade, é um elemento central que continua organizando essa agenda pluridisciplinar que o CEM tem. Continuamos com uma agenda forte, uma agenda engajada na proposição pública, na produção não só de análises acadêmicas em si, mas análises acadêmicas também que dialoguem com a possibilidade de produzir políticas públicas e produzir transformação. Acho que nessa frente, tudo aquilo que a gente falou antes sobre as novas tecnologias e a ciência de dados e a incorporação disso para os estudos de transferência é um elemento central que vai acontecer, que a gente está tentando que aconteça nos próximos anos.
renovando, portanto, a contribuição que o CEM deu nessa área. Acho que a gente vai tentar ampliar ainda mais e continuar numa tendência de ampliar a dimensão comparativa e ampliar o escopo das comparações e dos debates que a gente se engaja, e aí, com isso, produzir potencialmente mais conclusões de maior envergadura, que podem falar sobre processos mais gerais, de maneira mais teórica, sem perder sempre esse engajamento moral e ético com a proposição pública que eu me referi antes. E eu acho que, em termos de áreas de pesquisa, a gente tem áreas de pesquisa que já estão mapeadas como elementos a desenvolver, que o CEM desenvolveu iniciativas anteriores, mas que hoje tem menos densidade, digamos assim, a coisa do urbanismo em si, dos instrumentos urbanísticos e tal, a dimensão racial, as dimensões de meio ambiente, são áreas que a gente vai continuar tentando expandir, assim como isso você se referiu anteriormente às políticas do urbano, que é a minha área específica de trabalho atual e que certamente nós vamos continuar tentando desenvolver a agenda, né? Obrigado. Bom, então agradeço muito a bancada, agradeço as ouvintes e ouvintes que nos acompanharam até aqui. Em novembro de 2021, se celebram os 20 anos do CEM, e este foi o 4º episódio da série de 5 episódios que está sendo realizada pela equipe do Urbanidades. Então fique de olho nos próximos episódios pelo site e redes sociais do Centro de Estudos da Metrópole. Um abraço e obrigada. Este episódio foi editado por Renan Martelli. O Urbanidades é produzido pelo Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. O Urban Data está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O Urbanidades é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite a página do Urbanidades no Instagram e a página do Urban Data no Facebook.